pessoal, então nesse vídeo aqui vai ser um vídeo curto, é só pra gente mostrar, explicar um pouquinho pra vocês algumas questões importantes quando a gente for usar a baliza, né, e a mira graduada em relação ao piquete, né, de um dos pontos de interesse do campo. Né? Então a gente tem aqui, até vou fazer um parênteses, né, na outra aula a gente mostrou esse modelo de baliza, né, até já foi falado para que serve a baliza. Né? Originalmente, esse modelo que nós temos na faculdade, ele é seccionado aqui no meio, ok? A gente tem uma trava aqui girando as duas partes e aí destravou, você abaixa. Né? Pela questão do uso, foi danificado essa trava aqui interna, não compensa trocar isso daqui, fica, né, muito caro. Então a gente fixou com rebites, então ela fica nessa posição permanentemente. Nós temos esse outro modelo, que é até um modelo mais robusto, né, que a secção dele é separada e ela é feita por um pino rosqueado. Tá? Então a gente coloca aqui, ó, rosqueia, uma parte na outra, tá precisando de um óleozinho e tá pronto. Tá? Mas voltando aqui à questão da verticalidade, pessoal, então lembrando que a gente usa a baliza para indicar, né, para a gente poder ter uma visualização melhor do ponto de interesse, porque muitas vezes a própria distância vai nos atrapalhar a observar o piquete ou o mato, tem alguma obstrução, tá? Então ele serve para isso. Então nesse sentido, nós temos que a baliza ela é a projeção, ó, tem que ser uma projeção perpendicular em relação ao solo, então onde está o nosso ponto. Então pensando nisso, muitas vezes vocês vão estar utilizando a baliza para medir o ângulo. Tá? Então é muito importante ela estar o mais reta possível aqui, mais na vertical. Tá? Por quê? Muitas vezes o pessoal esquece, a gente pode ficar assim, ó, vamos exagerar aqui na situação, ó, então tá errado medir assim, porque nós vamos ter uma medida angular equivocada. Tá? Até para ficar mais simples de entender, se a gente pegar as duas balizas, vamos supor que elas estão a 50 metros de distância uma da outra, e eu não estou prestando atenção, olha o que acontece. Se eu medir o ângulo na altura das minhas mãos, ó, vejam que eu vou ter um valor angular maior que o verdadeiro, porque o verdadeiro é o ponto no terreno, é onde a baliza está encostando no terreno, né? No caso aqui, vamos fixar aqui no piquete, é onde ela está entrando no piquete aqui, tá? De maneira inversa, eu poderia estar fechando elas aqui, ó. Lembre-se que eu estou exagerando nessa inclinação, só para ficar fácil vocês entenderem, tá? Então, ó, se eu medir aqui, ó, na altura da minha mão, nós vamos ter um ângulo menor do que o verdadeiro. Tá? Então é muito importante a gente sempre ter cuidado, né? O operador da baliza aqui, né? Quem for estar seguindo nos pontos, ele tem que estar perfeitamente o melhor possível reto. E, paralelamente, o operador, quem está no aparelho fazendo as medidas, ele tem que tentar medir angularmente, né? Fazer as medidas angulares o mais baixo possível. Se der para ver o piquete, marca no piquete. Tá? Se não dá para ver o piquete, vê o mais próximo possível do solo. Tá? Então se eu consigo ver aqui na baliza, eu vou medir aqui. Faz a mira bem no meio dela e mede o ângulo. Então são um conjunto de ações que tem que ter. Né? Quem está na baliza tem que tentar segurar o mais reto possível e quem está medindo também. A questão da inclinação para frente ou para trás, para a medida de ângulo, né, se ela estiver aqui, ó, nesse sentido que ela estiver vertical, e ela só está inclinada nesse sentido aqui, se aproximando do teodolito ou se afastando, isso não vai influenciar no ângulo. Tá? Isso não vai influenciar no ângulo, certo? Mas esse tipo de inclinação, quando a gente vai fazer as medidas de distância, aí sim vai ter problema. Porque quando lógico, aqui também eu tenho que manter vertical, porque isso vai me causar problema nas medidas, né? Eu fazer essa inclinação, mas aqui também, se eu ficar com a régua assim, né, ou para frente, isso também vai nos causar medidas equivocadas, né, dos fios estadimétricos, tá? Em relação, pessoal, à posição, como eu coloco a régua ou as balizas em relação ao piquete, às vezes o pessoal tem essa dúvida, eu coloco na frente, eu coloco do lado. O interessante, pessoal, é a gente posicionar atrás. Quando o piquete, como nesse caso aqui, ele é um tamanho um pouco maior, ele tem uma boa parte dele para fora, tá? O interessante é vocês colocarem atrás, certo? Para a medida de distância, a gente posicionando ele atrás, eu meço a distância vai ser relacionada aqui, tá?
Se eu coloco na frente a régua, o que que acontece? A distância está relacionada com essa face da régua. Então eu vou ter que desconsiderar essa largura da régua aqui. Tá? Então é melhor fazer a medida aqui. Do lado, né, nesse caso aqui, ó, eu vou estar deslocando um pouco. Tá? Então, em vez de ser uma linha reta do piquete até o aparelho, eu vou ter o que? Uma diagonal. A distância pouca mas dependendo do trabalho pode fazer uma diferença. Tá? Uma solução também poderia ser o que? A gente colocar o piquete mais no terreno, deixar só um pouquinho e posicionar em cima. Né? Até se vocês verem, esse piquete aqui que eu coloquei não está perfeitamente na vertical, ele está um pouco deslocado para lá. Porque acontece a questão de elementos dentro do solo, né? Então pode ter uma variação. Tá? Em relação a isso, com as balizas, certo? Também, né, na questão angular, vocês podem posicionar atrás do piquete, certo? Tá? E aí fica mais simples para a gente poder trabalhar, ok? Até mais.